Sigamos a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler, amados, os 15 primeiros versos deste capítulo. Então, João, capítulo 16, do verso 1 ao verso 15, é o texto onde nós vamos basear a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração nesta noite. Leiamos. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém, meus irmãos? Deixem aberto as suas Bíblias nesse texto, que nós vamos considerar o que Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos aqui. Meus irmãos, o capítulo 16, quando observado com mais atenção, este capítulo registra 4 afirmações que Jesus faz aos seus discípulos. Essas afirmações indicam 4 certezas que eles devem crer e observar em seus corações para não se abalarem quando as adversidades acontecerem. Eu quero lembrar os amados o que nós vimos no domingo passado. Jesus Cristo, no capítulo 15, do verso 18 até o verso, na verdade, se a gente pode incluir também, do verso 18 do capítulo 15, entrando no capítulo 16 até o verso 3, Jesus Cristo prepara o coração dos seus discípulos para uma coisa que certamente aconteceria com eles também. Todo o ministério de Jesus foi pautado por muita oposição, muito ódio, principalmente dos líderes religiosos. E assim como foi com o Senhor, seria também com aqueles seguidores de Jesus. Os discípulos de Cristo também sofreriam tremenda oposição. Jesus Cristo, então, não somente está preparando
o momento da despedida, porque é chegado este momento. E ele diz claramente que ele volta para o Pai, da onde ele foi enviado. Ele está preparando seus discípulos, mas está também preparando-os a estarem firmes, apesar de todas as oposições. Então ele faz 4 afirmações aqui, ao longo de todo este capítulo 16. São essas as afirmações que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo fala da certeza da oposição do mundo, e isso nós vamos considerar do verso 1 até o verso 4. Nós vamos ver Jesus falando a certeza da presença e da ajuda do Espírito Santo, e como isso confortaria o coração daqueles homens, para que eles não desistissem. E da mesma forma que eles, assim também nós, irmãos. Muito grande é a oposição do inimigo, muito grande é a oposição da carne, muito grande é a oposição do mundo. Contudo, meus amados irmãos, nós gozamos de um privilégio que o mundo não tem. Nós temos a presença de Deus conosco, a presença do Espírito Santo. Então Ele nos ajuda, a sua presença nos fortalece e nos capacita para nós continuarmos firmes no Senhor Jesus. Dos versos 16 a 24, nós vemos Jesus falando a respeito da certeza de sua volta. E dos versos 25 a 34, Jesus Cristo fala sobre a certeza da sua vitória. Essas 4 certezas Jesus Cristo menciona ao longo deste capítulo. No entanto, hoje nós vamos ver apenas as 2 primeiras, por conta de nós temos muito o que dizer aqui, e não podemos, irmãos, deixar passar, porque este texto, amados, ele é de uma riqueza muito grande para nos confortar nesta noite. Ele é de uma riqueza muito grande, são verdades preciosas que estão sendo ditas por Cristo Jesus. E foram ditas primeiramente para aqueles discípulos, os primeiros. Contudo, nós também somos discípulos de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então essas verdades também são para você. Essas verdades também se aplicam a você. De tal maneira que eu convido você nessa noite a você olhar com atenção para o que a palavra de Deus está dizendo ao seu coração. E que o Senhor nos capacite, como foi orado aqui, para que Deus nos ajude a contemplar a beleza da sua santidade através da sua palavra e sejamos fortalecidos com ela. Nesta noite, então, eu quero considerar apenas essas duas primeiras certezas que Jesus Cristo está afirmando aqui neste capítulo. E eu quero ir diretamente para a primeira. A primeira certeza que Jesus Cristo, ao preparar os seus discípulos, mas me perdoe, eu estou com muita dificuldade com isso aqui. A primeira certeza que Jesus Cristo menciona aqui, e temos que considerar que Jesus está preparando o coração dos seus discípulos. Não porque ele tivesse medo que alguém pipocasse ou pulasse fora. Ele havia escolhido aqueles. Quem não era dele já havia pulado fora, lembra? O traidor já havia desertado, já havia abandonado o grupo. Mas estes outros, o Senhor conhecia e os chamou. Mas Ele está preparando os seus corações, porque eles enfrentariam algo que até então Jesus Cristo estava absorvendo pelo fato de estar presente com eles. Se você considerar, irmão, o verso 5,
Aliás, o verso 4, Jesus Cristo diz: ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando ela chegar, vos recordeis que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Ou seja, o estar com eles fez Jesus Cristo evitar com que eles suportassem toda a carga de oposição. Jesus Cristo estava com os seus discípulos, então ele absorveu a maior parte de toda aquela oposição que o mundo estava colocando contra o seu ministério. Contudo, existe uma sabedoria de Deus, nos planos de Deus. É necessário que o Filho retorne para a glória. No entanto, ao retornar para a glória, ele não vai deixar os seus discípulos sós. Ele enviará o Consolador, que estará para sempre com eles. Mas eu quero citar, irmãos, sobre essa primeira certeza que Jesus Cristo menciona. E a primeira certeza que todo discípulo de Cristo Jesus precisa saber é que haverá oposição do mundo. Esta é a primeira certeza. Ninguém se engane. Nós sofremos também, e todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro crente em Cristo Jesus, que queira viver para Deus e com Deus, de maneira agradável ao Senhor, toda pessoa que quiser verdadeiramente seguir a Cristo Jesus, sofre na pele, desde o primeiro momento. Jesus Cristo falou, por exemplo, meus amados irmãos, que os inimigos do homem são os da própria casa. Muitas vezes essa é a primeira amarga experiência quando alguém se converte. Às vezes ela é a única pessoa na sua casa, ninguém mais. No entanto, o cristão precisa estar preparado para isso. Jesus Cristo, ele fala sobre esta certeza que deve preparar o coração do seu povo. A primeira certeza é que nós vamos enfrentar oposição do mundo. Quero que você considere comigo os versos de 1 a 3. Tenho-vos dito estas coisas para que não... Que coisas são essas? O que ele falou anteriormente no capítulo 15, do verso 18 até o verso 27, Jesus Cristo está falando só sobre as oposições. Por que elas acontecem? Porque eles não são mais do mundo. Lembra que nós falamos? Eles pertenciam ao mundo. E o mundo aí é uma sociedade em plena rebeldia contra os propósitos e os caminhos do Senhor. Mas Jesus Cristo os chamou, e eles, ao ouvirem o chamado do Senhor, assim como você, o Senhor os converteu, o Senhor os transformou, o Senhor fez eles nascerem de novo. E no momento em que isto aconteceu, não mais são do mundo, assim como você, meu amado irmão. Você, quando nasceu de novo, rompeu-se esta ligação que havia no mundo. Você já não pertence mais a este mundo, mas agora você pertence e você é propriedade exclusiva do Senhor. É por isso que o mundo te odeia, é por isso que o mundo não aceita tamanha transformação, é por isso que o mundo não compreende a mudança que está acontecendo na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Jesus Cristo, ele então fala: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão pelo simples fato
Simples no sentido de ser bem direto que Jesus está explicando aqui. Mas isso é tremendamente profundo. Eles não fazem isso só porque não foram com a cara dos discípulos de Jesus. Eles fazem isso porque não conhecem a Deus. Por conseguinte, não conhecem aquele que o Pai enviou. Não conhecem o Filho de Deus. Irmãos, eu quero ressaltar algumas coisas importantes aqui. O maior perigo que os discípulos enfrentariam em relação à oposição do mundo não era a morte. Até porque, irmãos, existem registros históricos em que é relatado que cada um desses 11 discípulos aqui, cada um desses se tornaram mártires, porque eles morreram por causa da fé cristã. A tradição registra, por exemplo, que Pedro, ele foi crucificado, a sua morte foi a crucificação, mas a tradição diz, por exemplo, que Pedro, quando estava para receber o castigo da morte, por não negar a Cristo Jesus, a crucificação, Pedro, diz a tradição, que Pedro negou-se a ser crucificado da mesma forma que o Senhor. Então, por isso ele foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram perdidas as cabeças, outros foram passados a espada. O fato é que todos esses amados, todos esses apóstolos, eles morreram, mas não negaram a fé em Cristo Jesus. Portanto, o perigo que Jesus está advertindo a eles não é o perigo da morte, porque eles não negarão a Cristo Jesus, porque suas vidas foram transformadas. Mas o perigo que eles precisam estar preparados é o perigo de uma acusação que vai ser feita a eles, o perigo da apostasia, porque eles estavam dentro do judaísmo. No momento em que eles creem em Cristo Jesus, eles sabem que devem seguir o Senhor. Então, certamente eles vão entrar em choque contra os líderes que os expulsarão da sinagoga. E Jesus Cristo adverte a eles isso. Eles serão expulsos da sinagoga, e isso equivale a ser considerado então um traidor da fé. Ser expulso da sinagoga equivale a ser excomungado, perder o privilégio da comunhão entre o povo judeu. Eles seriam expulsos, eles tinham que estar preparados para isso, entendendo o que iria acontecer com eles. Eles, além disso, os opositores, ao fazerem essa expulsão, ao excluírem eles da sinagoga, eles estariam achando que estavam com zelo, fazendo a vontade de Deus. Considere o verso 2. Jesus Cristo diz para eles: eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Irmãos, nós precisamos lembrar que tanto isso era verdade que Jesus Cristo estava afirmando, e nós vemos esta verdade se cumprindo também num outro homem que era zeloso da fé, extremamente rigoroso com a sua fé. Seu nome era Saulo, e Saulo odiava aquilo que ele considerava como uma seita, a seita daqueles que eram do caminho, porque Jesus Cristo um dia disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os seguidores de Jesus antes eram chamados os do caminho,
E ele então pegou autorizações para prender e maltratar os cristãos. No entanto, no coração de Paulo, ele julgava estar fazendo a vontade de Deus com isso. Então, o que Jesus está afirmando e preparando os seus discípulos era a mais pura verdade, e eles precisavam estar preparados para isso. O que mais, irmãos, nós devemos nos assombrar é que seja no primeiro século, seja no século 21 que nós estamos, cristãos verdadeiros têm descoberto que a opressão mais perigosa provém não de pagãos indiferentes, e sim de membros zelosos da fé. Cristãos sofreram as mais severas perseguições em nome de Javé, em nome de Alá, em nome de Marx. Muitos cristãos na antiga União Soviética, na época em que o comunismo explodiu e se espalhou por aquela região, muitos cristãos foram condenados a trabalhos forçados na Sibéria, local ermo, extremamente frio, por causa da ideologia marxista. Muitos cristãos sofreram, e eu faço essa menção aqui porque começou com o povo judeu. Em nome de Javé, os judeus perseguiram os cristãos, porque a igreja surge no meio da religião judaica. Então a primeira perseguição que a igreja sofre é a dos judeus. Mas também, num outro momento, e até recentemente, nós vimos ressurgindo esta perseguição. Não sei quantos lembram daquelas reportagens sobre o Estado Islâmico, de quando eles pegavam pessoas e eles descobriam que eram cristãos, eles levavam em fileira, colocavam aquela roupa laranja, botavam de joelho numa praia e os seus carrascos com espadas ou punhais atrás deles, pegavam pelo cabelo, puxava para trás e passava a faca. E isso foi filmado e esteve pela internet para ser visualizado pelo mundo e chocar o mundo. Muitos cristãos têm sofrido por causa de Cristo Jesus em lugares onde o Evangelho não pode ser pregado, como nós temos esta liberdade de fazer aqui. Mas o mais surpreendente, meus amados irmãos, é que também verdadeiros cristãos são perseguidos por causa, em nome de Jesus. Ué, pastor, mas como? Como alguém que diz que está seguindo a Jesus pode perseguir uma outra pessoa que diz também estar seguindo a Jesus? Eu vou lhe explicar. Há pessoas que se incomodam quando o Evangelho é pregado com verdade. Há pessoas que passam a odiar e a estigmatizar quando você toma uma posição de seguir a Jesus e não abrir concessões. Quando você começa a se tornar uma pessoa que leva a Deus a sério. É possível alguém que diz estar em nome de Jesus, na verdade está praticando uma religião, mas na verdade não rende obediência e senhorio a Cristo Jesus, porque se assim acontecesse, meus amados irmãos, toda a igreja entraria num avivamento. Mas muitas vezes o que acontece é que a pessoa tem nome de crente, está com a carteirinha de membro em dia, mas não segue a Cristo Jesus de verdade.
sua vida, passa a criticar, passa a odiar, passa a menosprezar. Para que tanto assim? Por incrível que pareça, quando um crente verdadeiro busca seguir a Jesus, até mesmo dentro da igreja, ele encontra oposição. Mas, meus amados irmãos, a razão para que Jesus fale desta certeza de oposição aqui é o que está no verso 21, no verso 1, melhor dizendo: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Uma outra palavra poderia ser traduzida para escandalizar aqui, e a palavra poderia ser para que eles não tropeçassem, porque eles tinham que estar preparados para os próximos acontecimentos após a crucificação do Senhor. Assim como o Senhor, irmãos, também nos prepara de antemão. É por isso que nós precisamos ser um povo que realmente é apegado à leitura da palavra de Deus. Mas não uma leitura, irmãos, mecânica, não uma leitura simplesmente para dizer que eu estou cumprindo, mas uma leitura que traduz uma sede, que traduz uma fome por querer conhecer a Deus, por querer saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Esse tipo de apego à palavra do Senhor que nos adverte, que nos prepara para o dia mau quando ele vier na nossa vida. Devemos estar preparados, irmãos. E veja que Jesus prepara os seus discípulos para que eles, uma vez advertidos, quando acontecessem essas coisas, isso não os fizesse tropeçar, que esses acontecimentos não servissem como pedra de tropeço na caminhada que Jesus também propôs a eles. Veja que quando nós somos levados a conhecer o Senhor e a sua vontade na sua palavra, muitas vezes acontece aquilo que Paulo ensinou a Timóteo: toda a palavra, ela é útil para a correção, ela é útil para o ensino, ela é útil para o consolo, ela é útil para várias coisas. E Deus sempre nos adverte antes, amados, porque esse é o cuidado de Deus para que nós cheguemos até o final. Jesus estava com eles, portanto saiam dos lábios do Senhor. Mas depois que Jesus voltou, agora era o trabalho do Espírito Santo, e o Espírito Santo lembraria a eles as palavras de Jesus, e o Espírito Santo tocaria seus corações para trazer à memória aquilo que lhes dá esperança. E assim como foi com eles, assim é conosco, assim é com você, meu amado irmão. Portanto, leia a palavra de Deus, portanto, se apegue à palavra de Deus. Não quer ser tomado de surpresa pelos acontecimentos que certamente virão, não quer ser tomado de surpresa sobre todos os tipos de oposições que o mundo vai infligir quando você consagrar a sua vida ao Senhor. Então leia a palavra de Deus, busque ao Senhor em oração, esteja apegado a Deus, esteja firmado no Senhor, meu amado irmão. Jesus Cristo preparou a eles, porque certamente isto iria acontecer, como certamente, amados, Paulo mesmo ele diz: todo aquele que quiser viver piedosamente, ou seja, com vida quebrantada, com temor no coração, buscando viver para Deus, mesmo que um pecador,
mas dependendo cada vez mais do Senhor. Todo aquele que quiser viver de forma piedosa será perseguido, diz a palavra de Deus. Portanto, não se engane. O que está no coração do mundo, irmãos, é uma tremenda rebeldia e oposição. Acontece que você não é mais deste mundo, portanto o mundo vai fazer o que fez com Cristo, vai fazer conosco também, e nós temos que estar preparados para isso. A oposição do mundo, se você parar para pensar, ela acaba servindo para revelar o tipo de fé que alguém diz ter em Cristo Jesus. Porque aquele que tem uma fé falsa, uma fé espúria, que está com Cristo enquanto não pega nada para ele, que está com Cristo enquanto não tem nenhum problema, este logo desiste, este logo se abate, se prostra e abandona. Aqueles que são do Senhor são advertidos, e mesmo quando essas coisas acontecem, quando elas acontecem, acabam provando a fé verdadeira que há em seus corações, porque foi colocada por Deus, e é por isso que eles não conseguem desistir. Se você parasse para fazer uma retrospectiva da sua vida, com certeza, momentos você já teve que deu vontade de desistir, sim ou não? Mas o que fez você não desistir? Já parou para pensar nisso? É porque o Senhor colocou uma fé verdadeira no seu coração, e você sabe que não existe outro caminho que não a Cristo Jesus. É por isso que você não consegue desistir. Em uma coisa nós somos todos iguais ao restante das pessoas. Todos nós passamos por tribulações. Todos nós passamos por dificuldades. Essa ideia de que crente não sofre, isso não está combinando com o que a palavra de Deus ensina. Aqueles jargões, pare de sofrer. Olha, se sofre é porque está em pecado. Olha, se sofre é porque não está dando dízimo. E coisas assim que a gente ouve com tanta facilidade por aí. Todos nós passamos. Isso a gente se iguala. Mas nesta mesma situação, em que tudo contribui para a gente dizer, jogar tudo para o alto, desistir, dizer chega, é nessa hora que ao mesmo tempo aqueles que são do Senhor revelam uma grande diferença, porque não é uma questão deles quererem, é uma questão de que eles já foram alcançados irresistivelmente pela graça deste Deus, e eles sabem que não há outro caminho, mas eles sabem também que eles não estão sozinhos nesta oposição. Por isso eu quero dizer, amado irmão, eu quero te chamar a atenção para a segunda certeza que Jesus Cristo afirma a estes homens. A certeza, primeiramente, querido, da presença. Mas não é só a presença, é a ajuda que o Espírito Santo nos dá para a gente enfrentar essas oposições, para a gente chegar lá, para a gente não desistir na caminhada com Deus. Irmão, o verso 7, eu quero que você considere o que Jesus Cristo diz precisamente no verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E eu quero explicar isso aqui, amados, para nós,
O verso 7 mostra que a razão de Jesus explicar a necessidade de sua ida para a vinda do Espírito Santo é puramente escatológica. O que quer dizer isso? Ou seja, faz parte dos acontecimentos a serem cumpridos no tempo a seguir e que foram determinados por Deus Pai. Deus, no seu plano de salvação, determinou o acontecimento de cada uma dessas coisas. Então, quando Jesus Cristo diz: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Por quê? Porque o Pai determinou, e há um plano aqui sendo desenvolvido, e eu quero chamar a sua atenção. E quando Jesus Cristo fala do Espírito Santo, eu quero lembrar que a vinda do Espírito Santo, irmãos, não é uma novidade que Jesus Cristo anunciou. Na verdade, desde o Velho Testamento, os profetas já falavam da vinda do Espírito Santo. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Há muitas promessas bíblicas de que o Espírito Santo, ele caracterizará a era do reino de Deus, porque agora, através dele, que ele convence o homem, é através da ação do Espírito Santo que ele desperta a fé no coração, e pessoas se convertem e são agregadas ao reino de Deus. Ele vai caracterizar o reino de Deus se expandindo pela ação, pela sua presença. Irmãos, os profetas falaram dele. Isaías, capítulo 11, de 1 a 10, fala. Isaías, no capítulo 32, verso 14 e 18. Isaías 42, de 1 a 4. São algumas referências que testificam que o Espírito Santo, sua vinda, caracterizaria o reino de Deus se implantando em cada coração. No entanto, esse reino de salvação que o Espírito Santo vem para inaugurar plenamente, ele não pode ser inaugurado sem que antes aconteça a morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua exaltação. Porque, irmãos, esses acontecimentos inauguram a nova aliança de Deus conosco. Então era necessário que antes do Espírito Santo descer, o Salvador morresse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia, vencendo a morte e o diabo, e que ele, uma vez ressurreto, voltasse para o local aonde ele estava e da onde ele foi enviado, e recebesse novamente a glória que ele recebia à destra de Deus Pai, aonde ele está sentado agora. A sua glorificação era necessária. Por isso, a vinda do Espírito Santo não poderia ter acontecido antes. É somente depois que todos esses acontecimentos marcantes e tremendamente importantes acontecessem, é que o Espírito Santo seria enviado. Mas quando ele viesse, a sua presença e a sua ajuda garantiria para aqueles primeiros cristãos o sucesso de suas missões, como é a mesma presença e ajuda que ele dá a cada um de nós aqui. Todos aqueles que confessaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas receberam o dom do Espírito Santo, o presente de Deus.
E é Ele, a sua presença, que faz a diferença. Mas Ele não somente está presente para ser como um selo, uma marca, uma garantia de que você agora é propriedade exclusiva de Deus. Lembra que nós lemos em Hebreus, a você foi proposto uma corrida. Lembra de Hebreus capítulo 12? Esta proposta você aceitou. Agora você tem que correr a caminhada cristã, a corrida da vida com Deus. O Espírito Santo não está só marcando, dizendo que você é do Senhor. É mais do que a presença, é a ajuda que Ele dá, para que todos os dias você seja fortalecido com a força do Senhor, para não desistir. Portanto, eu quero ressaltar, meus amados irmãos, as últimas coisas que, nesta noite aqui, se você olhar do verso 4 até o verso 15, Jesus passa a falar e Ele dá a certeza: o Espírito Santo virá. E Ele estará para sempre convosco. E aí eu quero destacar isso aqui para nós. Jesus descreve mais um pouco sobre a obra do Espírito Santo. Eu digo mais um pouco porque no capítulo 15 ele fala do Espírito Santo também. E aqui ele fala mais algumas coisas importantes. E o desejo do meu coração é que essas verdades, elas estejam sendo ministradas pelo próprio Espírito Santo, para te fortalecer, meu irmão, para que você veja o quanto que você é amado do Pai, o quanto que Deus está comprometido com a tua salvação, o quanto que Ele garante esta salvação. Jesus descreve, e a obra do Espírito Santo é, em primeiro lugar, se você correr os olhos no último versículo, aliás, no penúltimo versículo do capítulo 15, verso 26, aparece lá, em primeiro lugar, o Espírito Santo, o seu ministério é o quê? É dar testemunho sobre ser Jesus, o Cristo. De tal maneira, querido, que quando você ouvir o Evangelho de Jesus, teus ouvidos, teu coração, teus olhos, teu entendimento foram abertos para você saber: é Cristo o Salvador. Por isso você creu. Veja o verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. Então, o ministério do Espírito Santo é dar testemunho de que Jesus, de fato, é o escolhido de Deus para a salvação. Em segundo lugar, e esse texto é o texto mais conhecido, citado muitas vezes. No verso 8, Jesus Cristo fala do Espírito Santo da seguinte forma: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O verbo traduzido por convencer significa declarar culpado, mas não uma acusação pura e simplesmente. É uma acusação que desmascara de fato como o mundo se enxerga errado diante de Deus, mas tem um propósito de levar o homem ao arrependimento. A obra do Espírito Santo é declarar à pessoa a sua culpa, visando levá-la ao arrependimento. E a culpa do mundo é apontada no verso 9, do pecado de não crerem em Cristo Jesus.
do juízo, da justiça. E que justiça Jesus está falando aqui? A justiça própria, que faz a pessoa achar que ela não deve tanto, que ela não é pecadora, que ela não faz tanta coisa errada assim. Veja, Jesus Cristo diz no verso 9, verso 10, da justiça: porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, ele cumpriu a obra e ele vai estar retornando para o Pai. E enquanto ele esteve aqui, ele deu testemunho de que o mundo está em pecado e que precisa se arrepender e voltar para Deus. Mas quantos não voltaram para o Senhor? Por quê? Porque o mundo desenvolve uma justiça própria que é distorcida. Irmãos, nós precisamos lembrar o que Daniel, quando orou ao Senhor pelos pecados da nação de Israel, que estava no cativeiro na Babilônia, a oração de Daniel é começada da seguinte maneira: porque as nossas justiças não passam de trapo de imundícia. Esta é a verdade. O mundo desenvolve a sua própria justiça e nela ele não se vê tão culpado assim. Logo, por que se arrepender? Logo, por que abandonar o pecado? Logo, por que abandonar a vida que eu estou levando? Jesus Cristo diz que o Espírito Santo vai declarar a culpa da justiça própria que tanto o homem se orgulha, do juízo falso que evidencia uma cegueira espiritual. Porque convenientemente o homem prefere a mentira do príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo engana os corações dizendo: não, você não precisa de tanta mudança, não, isso é fanatismo. Seguir a Jesus desse jeito, para quê? Você pode viver do seu jeito. O príncipe deste mundo foi vencido na cruz, e o mundo que rejeita a cruz, o mundo que rejeita tomar a sua cruz e seguir a Cristo, será denunciado pelo pecado de culpa. Por quê? Porque no juízo que eles fazem de si mesmos, eles preferem abraçar a mentira de Satanás, e uma cegueira espiritual está sobre o mundo. É por isso que as pessoas, meus amados irmãos, elas não se convencem por si só de suas mazelas. É por isso também que quando um pecador enxerga o seu pecado, isso é uma obra poderosa e exclusiva, não dele porque ele é bonzinho, não dele porque ele é sensível, não, é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida. Querido, se você está aqui nessa noite, se você se converteu de verdade, saiba que isto é a graça de Deus sobre a sua vida. Foi Deus que te alcançou, foi Deus que abriu os teus olhos, foi Deus que despertou o teu coração, para que você enxergasse o quão você estava afastado, o quão você ofendia a Deus com as tuas práticas, com a tua indiferença, com a vida muitas vezes torta que você levava. É Deus que fez isso. Irmãos, o Espírito Santo, verso 13, a obra dele é guiar os discípulos a toda a verdade sobre Cristo Jesus. Veja o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o Espírito Santo que te ajuda
Todas as vezes que você abre a Bíblia, é Ele que abre o teu entendimento e te guia para você saber que esta é a vontade de Deus. Então, amados irmãos, se nós quisermos realmente vencermos e chegarmos até o final da nossa caminhada cristã, sejamos ajudados e ouçamos a voz do Espírito por meio da sua palavra. Ele nos guia a toda a verdade e não vai falar por si só, mas Ele vai anunciar aquilo que Jesus Cristo disser para Ele, aquilo que está testemunhado na sua própria palavra. Veja, o Espírito Santo trabalha de acordo, a Trindade trabalha em harmonia, mas a pessoa que o mundo precisa reconhecer como o Salvador é a Cristo Jesus. Então preste bem atenção aonde isso vai chegar. O Espírito Santo não vai desdizer, desculpa eu inventar uma palavra aqui talvez, ele não vai dizer o contrário do que Cristo já diz na sua palavra. Então cuidado quando você vai atrás de falsos profetas, cuidado quando você vai atrás de pessoas que dizem estar cheias do poder de Deus, que dizem estar tomadas pelo Espírito Santo e suas palavras são contrárias a tudo que as Escrituras Sagradas dizem. Sabe por que eu estou dizendo isso? Leia o verso 14. Ele me glorificará. O trabalho do Espírito Santo é apontar para Jesus. O trabalho do Espírito Santo é mostrar Jesus. O trabalho do Espírito Santo é glorificar a Cristo Jesus, o Senhor. É por isso que não podemos pregar outra coisa. É por isso que nós estamos aqui ouvindo o Evangelho de Jesus e aprendendo o Evangelho. Irmãos, eu poderia falar de muitas coisas. Eu poderia falar de mim mesmo. Eu poderia falar dos filósofos. Eu poderia falar de grandes pensadores, mas eles não salvam. Quem salva é Cristo Jesus. É por isso que esta igreja, e é por isso que a verdadeira igreja do Senhor, aonde ela estiver, as igrejas que pertencem a Cristo Jesus, exaltam a Ele. Não há outro nome a ser exaltado, não há outro nome a ser destacado, não há outro nome que receba glorificação. A Cristo Jesus, honra, glória e louvor para todos sempre, meus amados irmãos. O Espírito Santo, ele glorifica Jesus. Ele não compete com Jesus. Ele não fala diferente de Jesus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em harmonia para salvar pecadores e fortalecer estes pecadores que Ele chamou e salvou para herdarem a salvação. Eu quero terminar essa palavra e quero dizer essas duas coisas aqui. Diante da oposição do mundo, devemos nos lembrar das palavras de Jesus, que Ele diz aqui, para nós crermos nelas sem duvidar, para nós guardarmos em nosso coração. Então você saiba, siga Jesus de todo o coração, mas não pense que isso não vai gerar ódio do mundo. Só que eu quero te lembrar aquilo que nós lemos. Eu iria ler, aliás, eu quero que você abra a sua Bíblia nesse texto que está sendo projetado aí. Quero terminar pela palavra. 1 João, capítulo 5, do 1 ao 5 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus, o que acontece com os que são nascidos de Deus, irmãos? Vence o mundo. Vai haver oposição, Jesus Cristo disse que vai. Mas se você nasceu de novo, se você nasceu de Deus, o que deve estar no teu coração é essa certeza aqui, ó. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que, irmãos? A nossa fé em Cristo Jesus. Então, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Continue firme, crendo em Cristo Jesus, porque você tem o Espírito Santo do Senhor. Ele testifica no teu coração de que você é de Deus, que você nasceu de novo. Então mantenha a sua fé firme no Senhor Jesus. A vitória que teremos do mundo contra o mundo é a nossa fé firmada no Cordeiro de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Em segundo lugar, a vida cristã é comparada com uma corrida. Nela somos instruídos e ajudados pelo Espírito Santo que habita em nós o que fazer para vencermos. Eu não vou pedir para você ler, porque nós lemos isso na devocional deste culto. Mas ali é instruído que eu e você tiremos aquilo que atrapalha da gente correr. Fala de pesos, fala de pecados, lembra? Tirando todo o peso e pecado que tenazmente vos assedia. Tem certas coisas que necessariamente não são pecaminosas, mas são pesos que estão amarrando as nossas pernas, amarrando a gente de correr a caminhada com Deus. Quantos crentes ficam patinando? Quantos crentes ficam, na mesma, entra ano, sai ano, e não crescem, não progridem na fé com Deus? Por quê? Porque muitas vezes estão cheios de pesos que não são seus. Querer consertar a família, querer salvar a família, esperar primeiro melhorar isso ou aquilo outro na sua vida para crer e seguir a Jesus. Ali fala que é necessário também analisar quais pecados de estimação eu estou conservando na minha vida e que estão, me atrapalhando de correr a caminhada com Deus, de correr a corrida que Deus me propôs. Ali ensina que você tem que abandonar, que você tem que tirar da sua vida essas coisas. Tome posição. Decida no seu coração abandonar aquilo que está atrapalhando você de seguir a Jesus. Depois que você fizer isso, o texto diz, olhando firmemente. Então não desvia o olho não. Não fica não orando o mundo não, olhando para o lado, Olha em Jesus, mas olha o mundo também. Olha para Jesus, mas olha o mundo também. Olhando firmemente para o autor e o consumador da vossa fé, Cristo Jesus, olhando para o seu exemplo, que sofreu todo tipo de oposição, mas foi até o final, assim como ele, confiados nele, e com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, corramos a carreira que nos está proposta, porque o final, irmãos, é de vitória. Amém, meus queridos? Vamos orar, vamos encerrar. Eu quero apenas lembrar